como eu anunciei, nós iniciamos nesse mês de janeiro o estudo bíblico devocional aqui na nossa igreja, Escola Dominical, e nós escolhemos um tema para essas aulas no mês de janeiro, tempos de restauração. Nós vamos ter aulas específicas sobre isto. Então hoje eu vou falar para vocês, já falei o Salmo 1, e na nossa aula em conjunto, vou falar sobre tempo de restauração na vida devocional. Então começar o ano com vida devocional forte. No próximo domingo o reverendo Fábio vai falar de tempo de restauração nos laços familiares. No dia 17, o seminarista Estevão vai falar de tempo de restauração na vocação e profissão. No dia 24, o nosso irmão professor Renê vai falar sobre tempo de restauração no exercício da cidadania. Então, 4 temas filé, para que vocês participem, divulguem, e nós estejamos aí iniciando esse período, ainda timidamente, na expectativa da intervenção de Deus no nosso momento, para que a igreja possa voltar a ter essa participação plena. Então, orem por esses estudos. Queria chamar aqui o nosso vice-superintendente, para que ele dê uma saudação para a igreja. Ele vai passar os próximos passos aqui, daqui a pouco a gente começa esse segundo momento. Graça e paz. Saúdo a todos pelo ano novo. Espero que todos tenham passado bem com as suas famílias. Tivemos muitas alegrias, muitas tristezas, mas temos um Deus que cuida de nós. Deus é bom, Deus está conosco o tempo todo. E eu vou deixar só um versículo que eu gosto muito. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E durante o início da pandemia, até nos dias de hoje, nós temos orado para que Deus coloque a tua mão nessa doença e acabe logo com ela. E que, se Deus quiser, nós possamos estar todos de volta, todos se abraçando, todos louvando a Deus juntos, porque faz falta os irmãos, a igreja lotada, o abraço, o beijo, tudo isso faz falta para nós. E como o pastor está falando, hoje vai ser dividido sala de jovens adolescentes. Os jovens adolescentes, a gente abriu a sala do piano, subi na escada, a primeira sala à direita. Tem um suporte de álcool, vocês passam a mão com álcool, e a sala é grande, tá? Então também sentam distanciados um do outro com a máscara. Quem vai dar aula lá é o seminarista Estevão, tá? E os adultos ficarão aqui na igreja com o pastor, ok? Estarei fazendo uma oração e os jovens se direcionam à sala. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, ó Pai. Te agradecemos porque estamos aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome. Te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor coloque a mão na vida de cada membro, ó Pai, na vida de cada pessoa, ó Pai. Que o Senhor continue protegendo cada um, ó Pai. Venha ser com o mundo em si, ó Pai, que temos tido tantas perdas, Senhor. Coloque a Tua mão, acabe com essa doença, ó Pai, para que possamos juntos louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Venha ser com aqueles familiares, ó Pai, que perderam os seus entes queridos. Venha ser com aqueles enfermos, ó Pai, que estão nos hospitais ou em casa também, Senhor. Coloque a Tua mão, ó Pai. Venha estar curando conforme a Tua vontade. Mais uma vez eu te peço perdão pelos nossos pecados. Livra-nos de todo mal, Senhor. E use os Teus servos que trarão a palavra para nós, ó Pai. Esteja usando cada um deles, ó Pai. Livra-nos de todo mal e aumenta a nossa fé em Ti. Tudo isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Os adolescentes e jovens que estão aqui podem ir lá com o Estevão, os demais fiquem. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, sobre esse tema precioso
que é tempo de restauração na vida devocional. Põe para mim lá, Ricardo, por favor. Você que está participando aí, continue com a gente. Vamos falar hoje sobre disciplinas espirituais, a porta do livramento. E essa aula que eu quero dar para vocês se baseia em um livro de um homem chamado Richard Foster. Eu li esse livro umas 3 vezes. Um livro que fala de disciplinas espirituais, como porta de livramento para as nossas vidas. E uma das frases que marca esse livro, conforme vocês veem aí, é que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Ou seja, as pessoas têm sido pequenas, rasas. E do jeito que o mundo vai, a coisa tende a piorar. Se você quer ter uma vida plena, com muitas convicções, com alegria, com coragem, com ousadia, olha a notícia boa que eu estou te dando. Seja profundo na sua devoção. A devoção, ela traz paz ao coração, ela traz shalom, ela traz harmonia, ela traz alegria. E hoje nós precisamos, de fato, de pessoas mais profundas. Gente que tenha mais consistência. Como é que está a sua consistência hoje? Como ser humano, existencialmente. Hoje nós temos muitos inimigos no que diz respeito a ter uma vida plena, a buscar uma vida plena. O ruído, o barulho, a pressa, as multidões, agora não tem muita multidão, né? Mas são coisas, o dia a dia, o cotidiano, muitas vezes quer roubar de nós uma vida mais plena com Deus. E as disciplinas clássicas da vida espiritual nos convidam a sair de um viver raso para um viver profundo. Então, a sua devoção qualificará que tipo de cristão você será. Vocês lembram de um corinho antigo? Leia a Bíblia e faça oração. Lembra desse cante? Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca as disciplinas, você não cresce, você estaciona. E você se torna refém das pessoas e das circunstâncias. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então o pecado, ele alimenta em nós a superficialidade. O pecado alimenta em nós o imediatismo, a gente quer tudo para agora. A gente não consegue esperar, porque nós somos superficiais. Quando você tem uma vida mais profunda com Deus, você aguarda o tempo de Deus, a hora de Deus. Deus começa a trabalhar os nossos hábitos. Muitos hábitos que às vezes estão arraigados no pecado, Deus começa a mudar. Porque eu e você vivemos uma crise diária. Sabe que crise é essa? É a crise que Paulo diz lá em Romanos 7, verso 15. Porque eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Acontece com vocês isso? Ou não acontece com ninguém? Comigo acontece. Como eu me decepciono comigo, com o meu pecado que mora em mim. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Eles lutam, eles brigam. Então, quanto mais devoção você tiver, mais cheio do Espírito Santo você será. E quanto menos devoção, mais você estará propício à ação da sua própria carne. Que vai mexer com as suas palavras, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes. Então, as disciplinas espirituais, elas são a porta do livramento. As disciplinas espirituais nos convidam a passar do superficial para uma vida profunda. E disciplina aqui não dá ideia de algo enfadonho, mas algo que pode ser gostoso. Algo que você vai ter prazer de acordar de manhã. Eu tenho uma agenda com Deus. E esta agenda vai me abençoar nas demais coisas que eu terei que fazer nesse dia, na semana, durante a minha vida. Mateus 6,33 diz o que, gente? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ricardo, mexe para nós ali, por favor. Isso. Estão aí, queridos, as disciplinas espirituais que esse livro apresenta. Existem as disciplinas interiores. Isso aqui é um curso, né? Eu tenho que passar um tempão dando esse curso para vocês.
Mas as interiores que o Richard Foster apresenta é meditação, oração, jejum e estudo. É o que eu me proponho a ministrar para vocês hoje. Mas ele também vai falar de disciplinas exteriores, como a simplicidade. Você sabia que ser simples é uma disciplina? Porque às vezes você quer ser arrojado demais, complexo demais, falastrão demais, e Deus gosta do simples. Jesus é simples. Então é uma disciplina a simplicidade. Sabiam disso? Disciplina espiritual. Solitude é uma disciplina. Estar sozinho com Deus. Não tem coisa mais gostosa neste mundo que estar sozinho com Deus, numa hora com Deus. Porque estando bem com Deus, você poderá estar com as pessoas. Não estando bem com Deus, você terá dificuldade com as pessoas. Não é verdade isso? Submissão também é uma disciplina. Aprender a se sujeitar. Porque a nossa carne não quer se sujeitar. Nós sempre queremos estar à frente. A nossa posição, a nossa postura, o que pensamos, é uma disciplina. Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É disciplina. O serviço é uma disciplina. Hoje nós vemos em um mundo onde as pessoas querem ser servidas. E Deus quer que você e eu sejamos servos, um dos outros também. Existem também as disciplinas associadas, que o Richard Foster fala. Confissão é uma disciplina. Você olhar para o espelho da alma todo dia. Senhor, estou vendo algo ali errado, ruim. Tira esse mal de mim, Senhor. Me guia pelo caminho eterno. Me sonda, me conhece. A adoração é uma disciplina. Tem gente que não tem essa disciplina de adorar, de ser sensível às coisas lindas que Deus faz, que representam a sua grandeza, o seu poder, quem Deus é. Às vezes você vai ouvir algumas orações, as pessoas só pedem e pouco adoram. Você quer ter uma oração robusta? Comece a ter um estilo de vida adorador. Uma outra disciplina é a orientação. Disciplina de ser orientado por Deus, ter discernimento do que eu vou fazer, do que eu vou falar, do que eu vou empreender. Isso é maravilhoso. E, finalmente, o Richard Foster fala da disciplina da celebração. Uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Esse livro, Celebração da Disciplina, você encontra na internet, tá? Quem gosta de ler, compre. É um livro, já é um best-seller, mas é um livro que me ajudou e tem me ajudado muito. Então aqui só vai ser uma pitadinha hoje. Mas vocês podem ter esse livro e ler. Começa o ano já pensando em disciplinas espirituais. Eu quero estar na presença de Deus. Não quero ser orientado pelos meus sentidos apenas, mas por aquilo que Deus quer aguçar em mim. Próximo slide. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre essas disciplinas aí. Meditação, oração, jejum e estudo. Disciplinas que são interiores, que devem envolver o seu dia a dia. Seguinte. Vamos lá, disciplina da meditação. A verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. A verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas é uma graça teológica. Ou seja, tem muita gente hoje que quer trocar uma vida de santidade por um movimento emocional e psicológico. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando nós temos uma contemplação por Deus, é algo real, é algo fantástico, maravilhoso, que muda a maneira como a gente olha para o mundo, como a gente olha para dentro, como a gente olha para as pessoas, como nós encaramos a vida. Nós acabamos de meditar agora cedo sobre o Salmo 1, que o seu prazer está na lei, e ele medita quando? De dia e de noite. E há hoje muitas concepções erradas sobre meditação. Por exemplo, muita gente acha que a meditação é uma prática reservada apenas para os adeptos da meditação transcendental, que é um movimento religioso de seitas orientais, esotéricas, que praticam o Zen ou a Yoga. Então você já viu muito aquela figura, né, das pessoas assim,
E a ideia da meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente, para que se encontre a paz. Já a meditação cristã é uma tentativa para esvaziar a mente, mas para enchê-la com algo que vai nos habilitar a ter uma vida mais plena. E hoje os nossos sentidos estão aí diante das mídias sociais, onde você recebe muito lixo, muita coisa que você vê, que você ouve, que você sente. Por isso que a meditação é algo muito importante. Eu tenho que aprender a destituir da minha vida, a descartar aquilo que não vai fazer bem para mim. Isso é muito sutil. Às vezes, em um filme que a gente assiste. Pensa em um filme que você assistiu, gastou 2 horas assistindo, aí você faz a seguinte pergunta: ele me edificou? Ele acrescentou alguma coisa para a minha vida nesse tempo que eu passei aqui olhando, refletindo isso? E tantas outras coisas, às vezes conversas, né? Uma conversa que não edifica, que não produz nada, que não aproxima você de Deus, que não traz um sorriso, que não traz as pessoas para perto. Então nós temos que fazer escolhas nessa questão de meditação, que vão envolver o nosso tempo. O crente cheio do Espírito Santo vê a meditação como a comunicação entre o amante e o amado. É quando você busca essa intimidade com o seu Deus, uma intimidade gostosa, quando você reflete, quando você sente o gosto daquilo que você reflete na palavra, naquilo que você fala com Deus. Meditar no sentido cristão é abrir as asas da imaginação na direção do Espírito Santo. Quais são os passos da meditação, gente? Vamos lá. Prático agora, hein? Ao meditar, quando você ler um texto bíblico, quando você ouvir uma música de louvor a Deus, use os seus sentidos, todos os seus sentidos. Abra o seu corpo, para que de fato você absorva integralmente aquilo que Deus está te trazendo. Use a sua criatividade, internalize e personalize a palavra. Quando você for ler a Bíblia, eu vou te dar uma dica. Fale para o Espírito Santo: Senhor, me ajuda a compreender as Escrituras neste momento, da maneira como o Senhor inspirou o autor sagrado. Fale ao meu coração, Senhor, eu quero que o Senhor fale. E a revelação de Deus na sua palavra tem poder, irmãos, vocês creem nisso? E há muitas ações do inimigo, da nossa própria carne, do mundo, que querem tirar isso de você. O inimigo não quer que você medite na palavra, que você ore, que você tenha profundidade e relevância nesse momento. Então internalize a palavra, procure ver o que está acontecendo. Às vezes eu faço esse exercício aqui, né? Eu falo assim para a igreja: vamos ler o texto agora e vamos usar a nossa imaginação. Jesus subindo o monte, Jesus na praia, e você sentindo tudo o que está acontecendo ali. Isso é uma coisa que você pode fazer. É uma questão da sua devoção, da sua busca. E quando você ler a palavra, escute a palavra, rumine, compare traduções. Uma boa dica para quem quer se aprofundar na palavra. Vamos supor que você vai ler a carta de Paulo aos Efésios, 6 capítulos. Leia numa semana numa versão, numa outra semana você lê numa outra versão, compare os textos e peça a direção do Espírito Santo. Isso vai alimentar você. E se você fizer disso uma prática de meditação diária, é incrível o que o Espírito Santo faz, queridos. Você vai estar numa situação específica e Deus vai trazer à sua memória, de uma forma sobrenatural, aquilo que você meditou. Vocês desejam isso? Eu desejo. É bom demais quando o Espírito Santo te fala: filho, eu estou contigo, vou te usar agora. E você fica surpreso, até assustado. Puxa, Deus está trazendo à minha memória. A coisa vai fluindo. Mas se você não medita, você não vai ter o que fluir. Então cabe a nós selecionarmos o que a gente vai ouvir, gente, o que a gente vai ler, o que a gente vai escutar. Então use os sentidos. Volta um pouquinho, meu querido. Deixa eu ver uma coisa ali. Não, pode vir, mais para frente. Pode vir. Mais uma. Aí, pode colocar. Uma por uma. Isso. Ao meditar, use os sentidos. Segundo, aquiete-se.
fique em silêncio. Pode colocar o próximo. Aquiete-se, fique em silêncio e ouça a voz do coração. É importante quietude para meditar? O que vocês acham? Ou você consegue meditar fazendo um monte de coisa, andando para lá e para cá, conversando com um monte de gente? É assim que a gente medita? Você separa um tempo especial para o teu Deus. Um lugar secreto. Pode ser um parque, você andando. Eu gosto demais de orar andando. Eu ando muito no meu condomínio, na garagem. Não tem ninguém lá, só carro. E eu faço 20, 30 voltas ali, passo um tempo falando com Deus, e Deus vai falando comigo. Quando eu tenho um lugar melhor para ir, eu vou, né? Mas nessa cidade de São Paulo é difícil encontrar até um parque hoje, né? Diante dessa pandemia. Mas você tem que ter um tempo, um lugar específico onde Deus vai falar com você. Então se aquiete, ouça a voz do coração, busque um lugar onde você possa fazer isso. Terceiro, a questão da respiração. O Richard Foster fala algo interessante, presta atenção. Ele solicita aqui, ele nos admoesta a fazer um intercâmbio entre o corpo e a alma. Então ele fala que quando você for orar e ler a Bíblia, exale, põe para fora todo o pecado, todo o medo, toda a angústia. Essa situação que está envolvendo as pessoas com medo é uma excelente oportunidade. Eu não quero você no meu coração, medo. E você começa a ler a palavra. Começa a ler a palavra. Diante daqueles sentimentos que são negativos, que te diminuem, você confronta eles com a palavra. E isso envolve tempo, não é verdade? Leitura. Como é gostoso quando Deus, o Espírito, começa a falar com você. Você consegue vencer esses medos que querem adoecer você, esses sentimentos que querem impregnar a sua alma. Então eu estou exalando, estou tirando de mim todo o pecado, todo o pensamento negativo, perverso. Eu quero fazer uma limpeza, um check-up agora na minha alma, um detox espiritual. Isso acontece, irmão. Lembra que eu comecei o estudo falando sobre a superficialidade do nosso tempo? Quando você não quer ser superficial, mas quer ser profundo, você busca fazer essas coisas. Tirar da tua alma aquilo que te faz mal. E respire tudo que é saudável, terapêutico, que esteja relacionado ao fruto do Espírito, o amor. Eu quero amor na minha vida, Senhor. Eu quero alegria. Eu quero paz, shalom. Eu quero que o Senhor me dê paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma fisioterapia espiritual todo dia. Eu me lembro quando em 2009 eu machuquei meu joelho. O Valmilson estava lá, né, Valmilson, naquele fatídico dia. E eu me lembro que eu fiquei quase 2 meses com o joelho assim, duro, sem poder mexer. E quando eu fui para a fisioterapia, eu não acreditei que meu joelho ia dobrar de novo, gente. Não vai dobrar. Aí os exercícios, a fisioterapeuta, apertando, até que meu joelho se tornou flexível novamente. Eu sempre avaliei essa figura, essa ilustração, em relação à nossa alma. Às vezes a tua alma está dura, empedernida, e você precisa de uma fisioterapia espiritual que vai deixar você surpreso. Estou andando de novo, estou correndo. É uma analogia que pode ser feita em relação à nossa alma. Quantas almas hoje endurecidas? Liberte-se, faça isso, exale o pecado, o medo, a angústia, qualquer sentimento negativo e aspire tudo aquilo que é de Deus para você. Quarto, medite sobre os fatos do nosso tempo. Olhe para o mundo, tenha os óculos da palavra. É o que a gente chama de cosmovisão, como é que eu enxergo a vida. E o mundo hoje está cheio de cosmovisões. Como é que você enxerga a vida? Como é que você enxerga a sua existência? Tenha o jornal na mão, que não é mais o jornal hoje, né? São as mídias. E a Bíblia, e compare. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Escritura diz sobre isso? Como eu tenho que me posicionar sobre isso? A meditação envolve esse exercício. E o quinto,
Seja grato a Deus. Isso tem muito a ver com meditação. Você parar para agradecer. É interessante como a superficialidade domina os corações hoje, quando as pessoas reclamam. Você começou o ano como? Tem gente que diz feliz ano novo. Veio o dia 1, já começou a reclamar. Não reclame. Isso é exercício, isso é devoção. Senhor, eu te agradeço por essa bênção pequenininha aqui hoje. Eu te agradeço. Te agradeço por estar vivo. Te agradeço pelas possibilidades da tua graça na minha vida hoje, aqui e agora. Foi como eu coloquei na live, no dia 31, eu fiz uma live, mandei para vocês. E uma das coisas que eu falei em termos de relacionamentos, seja grato enquanto você pode ser grato com as pessoas. Dê flores em vida. Tem gente que tem uma dificuldade de elogiar o outro, vocês já repararam isso? Isso é coisa de filho de Adão e Eva mesmo, né? A gente consegue ver os defeitos de uma forma tão clara nas pessoas, o que é ruim, o que é mal. Nós temos que ter um sentimento de ver as coisas boas. Que nem aquele filme Poliana, né? A menininha consegue ver coisas boas onde ninguém vê. E o crente cheio de Deus, devoto, que medita, ele consegue ser grato, mesmo em momentos difíceis e adversos da sua vida. Próximo slide. Para refletir e praticar, queridos. Quais são as coisas que tornam sua vida hoje muito ocupada? Pensou aí? Pense naquelas coisas essenciais que você tem que fazer. Tem coisa que é essencial, você tem que fazer. E as que não são. Como é que está Deus no seu tempo? Na sua agenda? No seu dia a dia? Como é que está seu pensamento com Ele? No altar dEle? Pensa num altar agora, usando a imaginação. E um rei assentado num trono, cheio de glória. Vocês sabiam que nós temos livre acesso a esse rei? A esse Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que domina o globo terrestre nas suas mãos. Você tem livre acesso a Ele. Ah, pastor, mas eu não me sinto tão especial para isso. Não é você, é Jesus. Ele é o novo e vivo caminho, Ele nos leva ao trono da graça. Amém, queridos? Então, muita coisa pode acontecer na minha e na tua vida, se você usufruir desse livre acesso, com ousadia, com propriedade, dizendo, Deus, eu não quero mais uma vida rasa, eu quero uma vida profunda. E tendo uma vida profunda, você será profundo, você não será mais medíocre, você não será mais raso, você não será refém de Satanás. Vidas rasas, Satanás pinta e borda. Eu estou falando de vida rasa, estou falando do mundo não, de gente na igreja. O diabo pinta e borda com pessoas que são apenas religiosas, não são profundas. Porque a profundidade mexerá com o seu caráter, com a sua integridade, com a sua maneira de ser. Quanto mais perto você está de Deus, escute o que eu vou dizer agora, mais consciência você tem da sua sujeira. E mais misericórdia você tem do outro. Vou repetir. Quanto mais perto você está de Deus, mais desesperado você fica da consciência de quem você é. E mais misericórdia você tem do outro. Se vocês gravarem isso hoje, valeu a aula. Essa intimidade. Você tem o desejo de ouvir a voz do Senhor no meio do caos? Quem quer ouvir a voz de Deus no meio do caos? Oh, a voz de Deus é maravilhosa! O que mais ameaça você sobre a ideia de meditar? Ah, eu não tenho tempo. Você tem. Depende do que você prioriza. Lectio Divina, coloquei ali no 4º ponto, é uma prática que os místicos cristãos usavam. Eles liam um texto e eles iam ruminando aquele texto por minutos, por horas. Eu fiz muitas experiências assim na minha vida devocional. Eu me lembro uma vez, amados, eu tive uma experiência com Deus com o Salmo 23, onde eu viajei no texto, entrei lá dentro. Como o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu me lembro que essa prática nós usávamos muito no projeto Timóteo, que era um encontro de pastores. Então nós íamos para um lugar muito bonito, cada um em um canto. E a pessoa que estava dirigindo lia o texto bíblico, 3 versículos. Ele lia
deixava um silêncio, depois repetia de novo, umas 3, 4 vezes. E nós íamos ruminando. Depois nós escrevíamos uma oração. Uma resposta àquilo que nós refletimos. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode ter um diário de oração. Um diário de reflexão. Dos textos que você lê. Você vai ver como você vai crescer esse ano. Você vai ver como você vai crescer. Faça essa tarefa, tá bom? Deixo aqui a tarefa para vocês. Faça uma lectio divina, onde você lê o texto, reflete, medita, fica em silêncio, depois lê de novo, e depois você escreve a sua oração, coloca no papel aquilo que Deus falou com você. Então essa é a primeira disciplina, tá bom? Vamos meditar juntos? Fechados aí? Ano de meditação, de reflexão, de profundidade. Uma segunda prática é a oração, queridos. A prática da oração, acompanha aí, é a arte de entrar no Santo dos Santos, como eu falei, de se colocar na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e falar com Deus com toda a liberdade, através da palavra audível ou silenciosa. Tem muita gente, às vezes crentes mais novos têm essa dificuldade. Pastor, não peça para mim orar em público. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que oração, você tem que ter as palavras certas, uma palavra articulada. Deus não está preocupado com isso, viu gente? Deus está preocupado com a sinceridade do seu coração. Pensa numa criança orando. Tem oração mais sincera que uma oração de uma criança? E às vezes a oração no contexto religioso, ela fica cheia de apetrechos, de evangeliquez, de frases prontas. Isso não reflete o que Deus quer para nós como intimidade. Oração não é um discurso. Tanto é que Jesus diz, quando orardes, não façais como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ore ao teu Pai que te vê em secreto. Teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Oração é intimidade com Deus, gente. É entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí eu pergunto para vocês, será que existe algum sentimento que pode subsistir, um sentimento negativo diante da presença dEle? Por isso que nós temos que abrir os olhos. De fato, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Hoje nós temos muitos crentes medrosos, tímidos espiritualmente, porque não experimentam, não gozam, não desfrutam com mais plenitude da presença de Deus. E vou dizer algo, se você estiver passando por alguma coisa que até te mate, você morre feliz, você morre na presença dEle. Amém, igreja? É isso que Deus quer da gente. Então acesse essa presença do Deus Todo-Poderoso. Próximo slide, uma frase de Martinho Lutero. Olha o que o Lutero disse, gente. Tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Ou seja, aquele que estudou bem, orou bem, aquele que refletiu em Deus, Deus se apropriou dele. E hoje nós vivemos aí a tirania do urgente, né? Que às vezes é a desculpa para a gente não ter vida devocional. Eu tenho tanto o que fazer, pastor. É como você falasse assim, Deus, você faz tudo, você é o dono de tudo, mas eu não tenho tempo para o Senhor. É uma ofensa para Deus isso, não é não? Ele que te dá vida, Ele que te dá tudo. Então a nossa mentalidade hoje como igreja, ela tem que mudar muito. Se nós estamos desejando uma intervenção de Deus, a nossa vida no quarto de oração tem que mudar. Com o tempo de Deus. Nós vivemos hoje numa geração que desaprendeu a orar. Veja aí esse primeiro ponto. Por quê? Por causa da sociedade moderna. Em meio às correrias e funções do dia a dia, nós renegamos a oração. Não dá tempo. Nós não valorizamos, essa é a verdade. Eu já contei o caso aqui de Po Yong-Chu, pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia. No século passado, ele conta em um livro, uma ilustração, onde ele estava orando, falando com Deus, e ele orava muito. Coisas sobrenaturais aconteceram com a igreja orando. Por isso que eu falei que a igreja é serviço essencial. Igreja orando. Deus se mobilizava de uma forma maravilhosa. Um dia ele estava orando no seu gabinete, alguém
bateu na porta, pastor, o presidente da Coreia quer falar com o senhor. Agora não dá, porque agora eu estou diante da maior autoridade do universo. Ele levava isso a sério. Ah, que frescura. Não é frescura. Ele estava na presença de Deus, ele levava aquilo a sério. Como é que você leva isso a sério hoje? A sua oração particular, a sua oração comunitária. Queridos, a oração comunitária, a igreja ainda não descobriu o poder que Jesus deu a ela. Ela tem um poder fantástico. E como eu disse há pouco, nos momentos que nós tivemos aqui de oração coletiva aqui, nessas manhãs do ano passado, foi uma coisa maravilhosa. Orando, buscando, desejando. É como se Deus, de repente, usasse o ambiente dos corações, a empatia que há nos corações, cada um sentindo o que o outro sente. O Pai se agrada disso. Então nós precisamos orar mais, buscar mais e não viver aí à mercê da sociedade moderna. Segundo, o sofrimento. Isso aqui é sério. Não vale a pena orar. A ideia do fatalismo. Por isso que nós temos que ser crentes mais substância. Seja pela vida, seja pela morte, nós somos de quem? Nós somos dele. O sofrimento faz parte do nosso currículo. E quando você sentir medo, coloque o seu medo diante de Deus, porque Ele é que cuida de você. É Ele que nos conduz em todas as circunstâncias, é Ele que fortalece a nossa fé. Então não deixe que a ideia do sofrimento te desanime. Jesus sofreu por você. E não foi pouco o sofrimento dele. Ele deu a sua vida. Terceiro, a dicotomia entre orar e fazer. É uma outra marca de uma geração que desaprendeu a orar. Eu oro ou eu faço? O que vocês acham? Você deve orar e fazer. Mas o fazer sem orar é perigoso, né? Você pode fazer algo, perder um tempo enorme, porque você primeiro não buscou a Deus, não pediu orientação dele. Queridos, esse ano que está começando, hein? Vamos pegar essa lição? Tudo que eu for fazer, eu vou falar com ele. Até quando você estiver com raiva, principalmente. Sabe aquelas coisas que você quer tomar uma atitude? Eu vou lá e... Não, preciso dobrar o joelho aqui e pedir a misericórdia de Deus para que Ele me oriente. Às vezes a fração de segundos pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Pode ou não pode? Quando você pede a orientação do amado e quando você santifica a sua ação. Aprenda a orar, planejar e fazer. Deus espera isso. Uma quarta coisa é a teologia liberal. O pessoal que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, está crescendo isso, hein? Aí aquilo que é piedoso, aquilo que é transcendental, aquilo que é sobrenatural, as pessoas fazem pouco caso. Isso está crescendo desgraçadamente no nosso país hoje. Você vai lá na Europa, tem um monte de igreja fechada que virou boate, que virou restaurante, coisa de chorar. Você vê o púlpito, o pessoal tomando cerveja ali, ó. Ó, até arrepiei aqui de pensar nisso, por causa dessa teologia maligna. Quinto, também o pentecostalismo sem piedade, a pessoa que quer ser fervorosa, mas não tem vida. Isso atrapalha, isso aí denigre a oração, fazendo da oração um mantra. Oração não é isso, gente, oração é intimidade com Deus. Tem gente que faz o nome de Jesus um nome mágico. Tem igreja caindo nisso. O nome de Jesus sugere intimidade com a pessoa dele. E o tradicionalismo frio, mecânico, que tem a ver muitas vezes com as nossas igrejas presbiterianas. Gente que não tem fervor e se gaba da sua frieza. Está errado isso. Independente da denominação, você tem que ser fervoroso diante de Deus. E não é um fervor para impressionar os homens. E nem a Deus, porque você não pode impressionar a Deus. Mas é um resultado daquilo que vem da sua alma, que vem do seu interior. Pois bem, meus amados, que nós possamos vencer esses obstáculos. Vamos ver algumas frases aqui sobre oração. Primeiramente os elementos da oração, esqueci. A adoração é um elemento importante da oração. Você deve adorar o Senhor.
Você deve começar aquecendo a alma adorando. Se você não fazia isso, comece a fazer. Pelo que Ele é, pelos seus atributos, pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua onipotência, onisciência. Ele tem todo o poder, glorifique a Deus. Segundo, contrição, coração quebrantado. Deus resiste ao soberbo. Quer ver uma coisa que Deus não gosta, que Deus fecha o ouvido, é oração soberba, ou oração movida por pecado. Deus não vai ouvir. Nós podemos enganar os homens, mas não podemos enganar a Deus. Terceira coisa que eu sempre tenho falado aqui, confissão. Para você ficar cheio de Deus, vir na igreja cheio de Deus, alegre, feliz, você tem que estar com a alma limpa. Se você não confessa pecado, se você não chama o pecado de pecado, a sua fluência com Deus vai diminuir. A sua sensibilidade vai diminuir. Intercessão é uma outra prática, quando eu oro pelo outro. Você tem orado pelas pessoas? Porque às vezes a nossa prática, irmãos, aqui é uma puxada de orelha para todos nós. Nós oramos muito para o nosso particular, né? Oramos pela nossa casa, protege a minha casa. Você não está nem aí com os outros. Vai viajar, seu filho vai numa viagem, protege o meu filho. Por que você não ora para proteger todo mundo? Não é verdade? Ore mais pelas pessoas. Interceda mais, chore mais. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da economia. E vai alistando aí os pedidos. Isso também é um sinal de intimidade com Deus e de discipulado, viu? E quando as suas orações só estão centradas em você, tem alguma coisa errada. E uma outra coisa é súplica, quando você insiste com Deus, e extravasamento, quando você extravasa diante dele os seus pedidos, a sua devoção. No próximo slide, olha que frases interessantes para a gente meditar aqui. Ó. A oração não transforma a Deus, mas a mim mesmo. Vocês concordam? Eu posso mudar a Deus? Deus é imutável. Mas no processo, Deus conhece o processo, não conhece? O início e o fim da nossa vida. Então, quando você o busca, numa situação adversa, Ele pode transformar em você aquilo que está errado, aquilo que precisa ser corrigido, na medida que você o busca. Por isso que a tribulação, ela é terapêutica, porque ela produz perseverança, experiência e esperança. Uma outra frase, a saudade por Deus é um sinal de vida de oração. Quem é que está com saudade de Jesus aqui? Sente saudade. Sabe aquela saudade? Eu preciso buscar o Senhor hoje. Eu estou com uma vontade de ter comunhão com meus irmãos. Eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero sentir. Você tem essa saudade? Quando eu falei das surpresas da pandemia, eu quero ver, quando de repente nós voltarmos, se todo mundo vai voltar. Porque talvez muita gente tenha se acostumado com o virtual. Muita gente se acostumando com o virtual e às vezes não tendo uma perspectiva de testemunho, de evangelismo, em meio a toda essa crise que nós estamos passando. A saudade por Deus é um sinal da vida de oração e a frieza é um sinal de distanciamento. Uma outra frase, a oração é o espelho da alma, é nela que nos vemos mais claramente. Gostou dessa frase? A oração é o espelho da alma. Como é que eu me vejo? Ou seja, a oração te dá a condição de ter autoconhecimento. Você quer se conhecer? Oração. Ore. E quando você se conhece, Deus te dá a condição de ter uma vida mais linda, mais bonita. Uma outra frase, ore primeiro, planeje depois. Tem gente que planeja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e não orou. Se esquece de falar assim, se Deus quiser. Eu farei isso, eu farei aquilo. 2020 foi um exemplo, né, gente? Quantos sonhos, quantas idealizações, aí o vírus veio e fechou tudo. Outra frase, a oração é para a religião, o que a pesquisa é para a ciência. Presta atenção nessa frase aqui comigo, ó. A oração é para a religião, o que a pesquisa é para a ciência. Pesquisa na ciência é importante? Sim ou não? Vamos colocar como exemplo o vírus, o coronavírus. Geralmente se gastava 4 a 10 anos para fazer uma vacina. Os cientistas que trabalham com epidemias, ali pesquisando diariamente, 24 horas.
A pesquisa é importante para a ciência. Agora veja a analogia. A oração é a mesma coisa para a religião, então nós estamos perdidos. Se pensar no peso da comparação, tem muita gente que não está orando hoje. Consequentemente, não vai crescer, não vai ser íntimo de Deus. Guarde essa frase. Outra frase, conheça a si mesmo, então despreze a oração, se puder fazê-lo. Quando eu conheço esse Deus e quando eu vejo a minha estrutura, eu fico carente dele. Carente. Vocês são carentes de Jesus? Carente. Carente. Eu sou pequeno, miserável, eu preciso dele. E quando você fica iludido com a religiosidade, você continua pequeno, raso, vazio, refém de pessoas, refém de circunstâncias, diferentemente quando você anda na presença de Deus, porque na presença de Deus teu caminho é iluminado, você vê de forma mais clara. Tem muita gente hoje com cultura na cabeça, mas falta cultura no coração, falta cultura espiritual na alma. Guarde isso para você. Vamos para o penúltima disciplina, estamos acabando já. Jejum. Disciplina do jejum. Veja aí a definição. Jejum, no sentido bíblico, é decidir não comer, porque sua fome espiritual é tão profunda, sua determinação em interceder é tão intensa, ou sua luta espiritual tão exigente, que você abandona temporariamente até mesmo as necessidades carnais para decidir-se à oração e à meditação. Quem diz isso é Wesley Duell. Esse homem é um homem de Deus, tenho lido alguns livros dele, fantásticos, que fala dessa natureza da oração. Um livro que me marcou muito foi o livro Toque o Mundo através da Oração. E esse autor, gente, ele fala cada coisa sobre oração e jejum, no sentido daquilo que Deus faz em mim, em você, nas pessoas, na própria sociedade, através dessa prática espiritual. Ou seja, o jejum tem efeitos espirituais maravilhosos. Quando uma pessoa jejua, ela está, entre outras coisas, dizendo que a comunhão com Deus tem mais sabor do que o alimento. Ele tem uma necessidade tão urgente, tão forte, que ele se coloca à margem, ele se isola, ele deixa de comer em um determinado momento para ficar mais íntimo de Deus. Quais são os benefícios do jejum? Vamos lá. Primeiro, o jejum revela as coisas que nos controlam. Orgulho, ciúme, medo, ira, amargura. Te dá essa habilidade, você fica mais sensível espiritualmente para perceber. O jejum aumenta a eficácia da oração intercessória. Intensifica a oração. O jejum ajuda na orientação para a tomada de decisões. Sabe aquelas coisas difíceis para decidir? Você não sabe para onde ir. Então é leitura da palavra, oração, jejum. Deus vai abrir, Deus vai iluminar a sua mente. O jejum também propicia livramento dos que se encontram em escravidão. Nós temos testemunhos de pessoas que, na oração e no jejum, viram efeitos sobrenaturais de Deus na família, na igreja, na cidade. Imagina uma igreja toda orando e jejuando. O impacto espiritual que isso produz. E é importante dizer, não use o jejum para fazer troca com Deus. Tem gente que usa do jejum de uma forma utilitarista de Deus. Não é por aí. O jejum que agrada a Deus é um jejum para Deus. Lá em Isaías 58, o profeta condena o jejum que não olha para o necessitado. É aquilo que eu falei de olhar para o meu umbigo, mas eu não olho para o irmão, para a pessoa, para o meu próximo. Que jejum é esse? O jejum bom é quando você olha de dentro para fora. Quando você olha para a comunidade, para as pessoas e visa o bem delas. E não use o jejum como demonstração de piedade. Jesus condena isso na oração, no jejum e na esmola. Então o cara gosta de orar em pé para ser visto pelas pessoas. Isso tem muito nas igrejas hoje. Ninguém me chama para orar. Ora no teu quarto, querido. Para Deus que te vê em secreto. A pessoa vai dar uma esmola e tira selfie. Já viram isso? Tira selfie, dando esmola.
que uma mão faz, a outra não sabe. E do jejum, não fica com a cara, com o cabelo despenteado. O que foi, irmão? Ah, estou jejuando. Jesus condena isso. Penteia o cabelo, fica bonito, para que ninguém perceba. Só Deus. Mas existem muitas distorções disso que eu falei no meio evangélico hoje. Muitas. Pessoas querem aparecer. Que Jesus apareça, que a gente desapareça. Amém? Amém, queridos? Vamos concluir com a quarta disciplina, que é o estudo. A disciplina do estudo. Que tipo de leitor você é? Pensando em estudo. Mais profundo agora. Os que não leem a Bíblia, eu não leio. Os que leem mal, de forma irregular, formal, superficial, desordenada, ocasional, supersticiosa. Supersticiosa é quando você... Deus tem misericórdia da gente também, né? Já teve de mim. Eu me lembro de uma ocasião, amados, que eu fui fazer o vestibular no seminário. Eu estava tenso. Meu pai foi comigo de Brasília Amarela, lá para Campinas. E eu me lembro que eu acordei muito cedo aquele dia, assim um pouco ansioso, inquieto. Eu abri a Bíblia e o texto que eu li: dar-vos-ei pastores, que apacentem o meu rebanho com inteligência e sabedoria. Glória a Deus! Aí quando eu cheguei no seminário, o deão do seminário disse: olha, a prova faz parte do seu chamado. Fica tranquilo. Se Deus está te chamando, você vai passar. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi uma circunstância que não é uma regra, foi uma exceção, né? Porque a regra é que eu estude a palavra, que eu medite, que eu fale com Deus. Isso é importante. Tem aqueles que leem profissionalmente, aí os pastores e líderes correm esse risco de ler para pregar. Eu tenho que ter minha leitura para mim, sem me preocupar em usar a leitura para pregar. Na minha reflexão os textos virão, mas eu tenho que ter a minha vida devocional com Deus. E tem aqueles que leem com proveito próprio. Então, que classe você está? Como é que você é com a Bíblia? Com o estudo da Bíblia? Você é aquele crente bereano que estuda, que medita, o que o pastor falou, está certo. Não, não está certo. Nós precisamos de cristãos profundos, que estudem. E hoje nós já vivemos um conflito cultural terrível, né, irmãos? Que as pessoas não gostam de ler. Você lê? O meu pai, presbítero Floriano, alguns aqui lembram dele, semi-analfabeto, não teve oportunidade, ele tinha muita capacidade, mas não teve oportunidade de ir para uma escola. Mas eu me lembro do português do meu pai. Sabe por que ele tinha um português bom? Porque ele lia muito a Bíblia. Você quer aprender português? Leia a Bíblia. E ele tinha os textos na cabeça, assim, ó, de cor, porque ele lia muito. Meditava, fixava, memorizava. Eu me lembro na escola dominical, a Andréia deve lembrar disso, né, Andréia? Quando nós tínhamos as competições na escola bíblica dominical com as crianças, né? E tinha, às vezes, uma competição assim, vamos ver quem sabe mais texto de cor. Aí um começava a falar, até parar. Às vezes a pessoa pegava um texto, começava a ler, você tinha que levantar e continuar lendo. São até práticas que nós precisamos resgatar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque isso faz a diferença. É preciso estudar a palavra com profundidade, é importante meditar. Eu me lembro uma vez, amados, que eu estive doente, com uma síndrome de pânico, aos 18, 19 anos, fiquei muito mal, cheguei a pesar 53 quilos na minha altura, mal. Meu pai e minha mãe, então, nem se fala. E eu me lembro do que minha irmã fez comigo. A minha irmã chegou em casa e encheu a casa de texto bíblico, meu quarto, de textos que me levantassem. E eu fui lendo aqueles textos, refletindo diariamente, até que um dia o Espírito Santo me restaurou, completamente, numa manhã. Você está restaurado, filho, em nome de Jesus, está restaurado. E a minha vida mudou. Fruto da Escritura, da meditação, da reflexão, da profundidade com esse santo livro. Então o estudo é uma disciplina maior do que a leitura. Agora eu quero te desafiar.
Você estuda a Bíblia? Você compra livro para estudar a Bíblia? Você corre atrás? E não coloque aí a sua questão educacional como regra. Ah, eu tenho primário, não tem problema. Você consegue ler? Leia. Você vai crescer. Você vai ficar grande. Tem aquela desculpinha, a leitura mais profunda é para o pastor. Não, é mentira. É para todos nós aqui. E nesse sentido, pode continuar colocando ali, pode pôr todos. Quando você estuda, quando você faz uma leitura, entenda o que você está lendo. Interprete o que você está lendo. Tente entender o que o autor está querendo dizer. Avalie o que você está lendo. Não leia por ler. E para estudar bem, aprenda a repetir aquilo que você leu. Eu tenho o costume, às vezes, de resenhar os livros que eu leio. Porque você lê um livro, né? O livro é bom, né? Mas se você não escreve, você esquece. Então eu escrevo algumas frases, vou guardando aquilo. Eu me lembro que uma época eu conseguia resenhar meus livros que eu lia. E quando eu ia na academia, na esteira, eu ia lendo aquilo que eu resumi e ia absorvendo para a semana tudo aquilo que eu li. Ou seja, nos momentos que eu precisava, Deus falava comigo diante daquele produto de leitura e daquilo que eu escrevi. Então, repetição, concentração, compreensão, reflexão, prática do que você estudou é muito importante. E um desafio que eu quero deixar para vocês nesse ano de 2021, comece a ter a sua biblioteca. Uma coisa que deixa qualquer pastor feliz é quando a ovelha fala assim, pastor, eu quero estudar tal assunto, que livro que o senhor me indica? Aí o pastor, né, os pastores têm uma dimensão de leitura maior, leia este livro e este livro, e você vai compreender. Qualquer um aqui, irmãos, pode crescer, qualquer um. É ter disposição, é ter garra. Eu vou me aprofundar. John Maxwell, que é um guru é até ruim a palavra, mas que é um líder de líderes, ele diz o seguinte, se você quer ficar bom numa coisa, procure ler toda essa coisa, ou esse tema, 1 hora por dia. Ou que seja 15 minutos no dia, lendo aquele assunto, estudando aquele assunto. Você vai crescer. E com a graça e com a misericórdia de Deus, isso vai se ampliar na sua vida. Então hoje, nós vamos parar por aqui. Vemos 4 disciplinas, né? Nós vimos aí a disciplina da meditação, vimos a disciplina da oração, do jejum e do estudo. Vamos ficar em pé? E vamos orar? Próxima semana, pastor Fábio estará aqui, ele está de férias ainda, eu ficarei ausente, irmãos, 2 domingos, orem por mim, pela Rose, pelo Luca, pela Camille, mas o pastor Fábio vai estar falando sobre tempo de restauração nos laços familiares. Hoje nós falamos sobre devoção. Está gravado aí, depois você pode ouvir com mais propriedade tudo que foi dito, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante dele o desafio de ser uma bênção neste ano, de ser um homem, uma mulher cheio de Deus. Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero orar, eu quero meditar, eu quero ter tempo para jejuar, para buscar a tua presença, tempo para estudar. Peça isso para ele. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Quero te agradecer pelas pessoas que nos ajudam na organização deste culto, aos nossos queridos diáconos, que o Senhor os abençoe profundamente, que o Senhor abençoe o pessoal do som, que cuida do som, obrigado pela vida deles, porque sem esse recurso nós não poderíamos falar aqui. Obrigado por aqueles que trabalham na transmissão do culto também, que o Senhor os abençoe profundamente, e que o Senhor nos dê ainda mais recursos para que esses ministérios cresçam, se expandam e tenham a tua bênção sobre a igreja, porque eles são importantes. Obrigado pela tua igreja que veio aqui hoje de manhã, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor os proteja do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com a tua igreja, ó Deus, que nos escuta agora, e que o Senhor, ó Deus, conforme o teu tempo, a tua vontade, possa nos dar a bênção de estarmos todos juntos com essa igreja cheia, para a tua glória e para o teu louvor. Nós entregamos, ó Deus, essa questão da pandemia nas tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, pela questão da vacina, infelizmente tão politizada, infelizmente,
Mas mesmo assim nós pedimos misericórdia. Misericórdia. Para que o povo possa ser imunizado. O Senhor tem os seus propósitos. E nós queremos estar debaixo dos teus propósitos. Por isso, ó Deus, que nós não possamos parar como igreja. Com o nosso testemunho, com a nossa missão. Que nós possamos de fato ser o sal da terra, a luz do mundo. E nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra que foi ministrada hoje não se perca nas nossas vidas, mas ela cresça, se expanda, enche o nosso coração de esperança, de alegria, de poder. Dá-nos, ó Deus, um ano diferenciado na nossa vida devocional, com leitura da palavra, com oração, com busca, com quebrantamento. Fala com cada um de nós e nos abençoe no culto de hoje à noite. Que o Teu nome continue sendo glorificado, abençoe as famílias à tarde, que estarão juntas, derrama graça, visita as pessoas nos hospitais, há muitos irmãos nossos nos hospitais, ó Deus, e nós Te louvamos por aqueles que já saíram, louvado, bendito seja o Teu nome, que o Senhor traga cura e restauração, muita restauração, diante dessa doença, e que o Senhor avive a Tua obra no Brasil e no mundo, através da Tua noiva, da Tua igreja, que assim seja em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor. Oi? Vão na paz, Deus abençoe a todos.